Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Eu sou tia Amanda, sou professora de Geografia e na aula de hoje, terceiro ano, vamos estudar sobre as paisagens e a vida no campo. Durante essa unidade, a gente está estudando sobre o município e vimos que o município ele é composto por diferentes paisagens. As paisagens urbanas e as paisagens rurais, não é verdade? Dentro dessas paisagens, hoje nós vamos estudar a vida no campo, certo? Que quando a gente fala em campo, a gente está se referindo à área rural. Lá no livro de vocês, na página 12, temos algumas imagens. Temos essa imagem que se refere à plantação de trigo no Arapoti, lá no Paraná, é uma imagem do ano de 2017. Temos essa outra imagem que está retratando o turismo rural, lá em São Paulo. E essa outra que está se referindo à criação de gado. Gente, quando a gente fala em área rural, geralmente a gente associa a plantação e a criação de animais, não é verdade? E a gente tem as plantações como algo importantíssimo, tanto para quem mora na área urbana quanto para quem mora na área rural, porque afinal são a partir delas que a gente obtém os alimentos para a gente seguir o nosso dia a dia. Até o biscoito que a gente come e o salgadinho que a gente encontra lá embaladinho, a gente precisa da matéria-prima lá da área rural. Então, sem a plantação, nós não teríamos os nossos alimentos. Agora eu trago para vocês dados muito importantes em relação à questão alimentar. Grandes áreas, gente, do nosso país são dedicadas à plantação de alimentos. Mas aqui esses dados mostram a questão do desperdício alimentar. Olha só, aqui mostra que a cada ano 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas. E que no Brasil ele tem 7 milhões de famintos, mas desperdiça 41 mil toneladas de alimentos por ano. Então vejam só, esses dados levam a gente a refletir bastante sobre a questão do desperdício de alimentos. Por exemplo, quando a gente vai colocar as nossas refeições, é importante a gente estar observando a quantidade que a gente coloca. Pensar um pouquinho, será que eu vou realmente comer tudo isso? E se eu não for, coloca um pouquinho menos, para que a gente assim, dessa forma, possa evitar o desperdício. Isso é uma maneira que a gente tem de respeito, tanto com as pessoas que plantaram, quanto com a pessoa que fez o alimento, até ele chegar ali no seu prato, e também com as pessoas que nem têm acesso a esse alimento, não é verdade? Então, olha só, gente. Durante a nossa história, certo? Há muito tempo atrás, a gente, seres humanos, ainda não tinha descoberto essa questão da agricultura. E nós éramos nômades. O que será que significa essa palavra, nômade? Estão lembrados? Gente, os nômades, quando a gente, enquanto ser humano, ainda era nômade, a gente andava, ficava se mudando de um lugar para outro, em busca de melhores condições de vida. Como a gente ainda não conhecia técnicas de agricultura, de criação de animais, vivíamos da caça, da coleta de frutos, da pesca. Não existiam mercados para a gente ir até lá e ter acesso ao alimento. Então, durante essa época, durante muitos anos, a gente viveu dessa maneira. Mas aí teve uma grande descoberta. Que descoberta deve ter sido essa? Essa grande descoberta foi um marco na história da humanidade. A partir dela, toda a relação das pessoas com a natureza se transformou. A partir dessa descoberta, a gente passou a se relacionar de uma maneira diferente com a natureza, entendendo e compreendendo a grande importância que ela tinha para a nossa vida. Olha só, essa grande descoberta foi a agricultura. A partir do momento em que as pessoas descobriram técnicas de agricultura, isso mudou
completamente a maneira que a gente tinha de viver. A partir disso, a gente não precisou mais ficar se mudando de um lugar para outro, buscando melhores condições, alimentos. A partir da gente ter descoberto a agricultura, a gente pôde se fixar em um único local. A partir de plantações, a gente podia construir as casas e não precisava mais ficar de um lugar para outro, a não ser que fosse necessário ou que você quisesse. E hoje nós vivemos em residências fixas em um lugar só e se mudamos por questões de estudo, de trabalho, caso haja necessidade e também para viagens. Gente, atualmente nós não vivemos mais, não temos mais uma relação tão próxima com a natureza como as pessoas tinham antigamente. Mas ainda existe hoje algumas comunidades tradicionais que elas têm essa relação com a natureza bem próxima. Por exemplo, lá no livro de vocês, na página 14, tem duas imagens. Essa primeira que retrata crianças indígenas lá no Amapá, numa foto de 2017, e temos outra aqui que mostra as moradas dos ribeirinhos, lá no Pará, também do ano de 2017. Essas pessoas que moram nesses lugares, elas vivem em contato direto com a natureza. Os ribeirinhos, por exemplo, eles dependem da pesca para garantir a sua sobrevivência. Aí a gente entra em outra questão muito importante. Com o desenvolvimento da tecnologia, as pessoas passaram a mudar a sua relação com a natureza e com o trabalho. Antigamente, a maioria das pessoas, elas viviam lá na área rural. A maior parte do mundo, as pessoas no mundo inteiro, a maioria vivia na área rural. Mas aí, com esse desenvolvimento da tecnologia, muitas pessoas foram substituídas pelas máquinas. Por exemplo, o trabalho que 10 pessoas poderiam fazer, uma única máquina fazia esse trabalho. Então, assim, muitas pessoas foram ficando sem emprego. E o que é que isso ocasionou? Ocasionou o chamado êxodo rural. O êxodo rural foi quando, a partir das pessoas foram ficando sem condições de continuar no campo, foram buscar na cidade melhores condições de vida, já que lá eles não encontravam mais uma maneira de sobreviver. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente vê aqui um homem que ele está indo em direção, se mudando para a cidade. E aqui vocês veem no balãozinho de pensamento que ele está aqui, imaginando como será a vida dele lá. Lá ele espera, tem grandes expectativas de ter uma boa casa, de ter um emprego. Então foi esse o grande motivo que levou as pessoas a migrarem para lá, para a zona rural. E atualmente a maioria da população no mundo inteiro, não só no Brasil, vive nas cidades e não no campo. E agora eu tenho um desafio para vocês. Vejam só. Eu sei que vocês são muito criativos e eu quero ver vocês observarem com muita atenção essa tirinha. Olha só, essa tirinha aqui da Mônica, a gente tem a Marina, que ela está passando por diferentes lugares. E vocês observam que ela está sempre assim, muito apreensiva. E que ela chega finalmente no Achados e Perdidos. Quando ela chega no Achados e Perdidos, olha só o que ela está procurando. A partir dessa tirinha, a gente reflete a relação que a gente tem hoje com a natureza, não é verdade? A gente precisa entender que a natureza faz parte da gente, que a gente está juntinhos, que sem ela não tem a gente. Que a partir do momento em que a gente começar a cuidar mais da natureza, a gente melhora as condições que nós, seres humanos, temos de viver no planeta Terra, não é verdade? Então, vocês vão repensar e pensar bastante, refletir sobre essa relação que a gente, ser humano, tem com a natureza. E a partir disso, dessa reflexão que vocês vão fazer, vão criar um quadrinho ou uma tirinha, certo? Mostrando a relação que nós temos com a natureza. E vocês vão fazer em casa
o livro de Geografia, a página 16, 17 e 18. E também lá no portal do Positivo, vocês vão fazer lá a trilha, paisagens e a vida no campo. Gente, quero ver também todo mundo fazer o desafio. Manda várias fotos para a tia de vocês fazendo o desafio. Tenho certeza que vocês vão chegar com várias ideias muito criativas. Um beijão e até a próxima aula!